Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e pregando a palavra, estes terão grande regozijo. Exaltado seja a santidade do Senhor. Sejamos gratos à sua presença, à sua bondade no nosso viver diário. Nesse estudo, eu falarei um pouco sobre a lei da semeadura. E não falarei daqueles que semeiam boas sementes. Livro de Isaías 52, no versículo 7. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Não são destes que eu falarei. Deixa aí preparado seu copo com água. Vamos consagrar esta água. É uma bênção esta água. E vamos participarmos juntos. No livro de Gálatas, no capítulo 6, exaltado Senhor, seja a sua santidade, sua glória, seja a grandeza do Santo Espírito. Nos dê sabedoria, Senhor, para compreendermos os seus ensinamentos. Gálatas 6, no versículo 7. De Deus não se zomba. Escreverei no próximo estudo, falando sobre aqueles que estão zombando do nosso Criador. O versículo diz: tudo aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Aqueles que não sabem, aqueles que plantam, colhem. Isto começou na glória. O querubim, após semear a sua semente, plantar ali a sua semente, o Senhor aguardou um tempo para que ele se redimisse, mas isto não ocorreu. E aí veio um tempo que ele colheu os frutos da sua rebelião, da má semente que ele semeou. Então quem planta, colhe. Começou na glória, com a rebelião do querubim. E o Senhor não o expulsou. Ele não colheu os frutos da sua rebelião imediatamente. Isto vale para todos nós. Após ele semear essa semente, o Senhor aguardou um tempo. E nós, após semearmos más sementes, cometer alguns pecados, as consequências, a colheita não vem imediatamente. O Senhor aguarda que nós nos arrependamos, nos redimimos. Existem algumas infantilidades na vida de muitos. Principalmente eu tenho observado, já observei por diversas vezes, este proceder entre os casais. Olha, eu vou fazer isso aqui, mas
meu marido não pode saber. Olha, eu vou fazer isso aqui, mas a minha esposa não pode nem sonhar. Nós, seres humanos, não tem condições alguma de guardar segredo em nada. Porque existe um ser que é o nosso Criador, sabe de tudo, vê tudo, ele é onipotente, é onipresente, é onisciente. E existe um outro ser, diabo, ele vive em derredor, sabe de todos os nossos procedimentos. O diabo tem anjos nos vigiando 24 horas por dia. Durante todos os momentos da nossa vida, nós somos vigiados. E esta infantilidade que cometemos, olha, eu vou fazer isso aqui, mas fulano não pode saber. Não devemos ficar com o rabo preso. Desculpa usar esta expressão. Não devemos ficar com o rabo preso com o diabo. Porque aquilo que nós cometemos, as más sementes que nós semeamos, que achamos que ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece, o diabo anota para que no momento oportuno ele faz com que caiamos no mais profundo abismo. Compreendam, senhores, este pequeno estudo é um alerta para todos nós. O ser humano não tem condições de omitir nada, deixar nada às escondidas. Porque o diabo percebe, ele sabe. E aí, o pecado que não houver arrependimento, o Senhor não pode perdoar. Não pode haver perdão. E aí devemos compreender a rebelião do querubim da glória. Nós temos muitas pessoas dentro das igrejas, líderes, pastores, membros, cometendo alguns pecados e que acham que o Senhor irá relevar. E aí compreendam, senhores, entendamos nós. Quando o querubim foi expulso da glória com seus anjos, nesta rebelião tinha anjos, muitas vezes mais úteis, mais importantes do que eu, do que os senhores, do que milhares juntos. E o Senhor não nos poupou. E aí compreendam, senhores, porque o Senhor aguardou que eles se redimissem por um bom período, que eles se arrependessem, e isso não ocorreu. Que nós devemos compreender aqui nesse estudo é quando nós semearmos uma péssima semente, devemos redimir-nos antes da colheita. Quem planta, colhe. E se plantarmos uma péssima semente, que nós devemos redimirmos antes de chegar à colheita. E nós devemos acreditar que a colheita é certa. Semente que semeamos, as más sementes,
não temos como nos escaparmos da colheita. O que devemos fazer? Que quando semearmos uma semente má, cometermos um delito, um pecado, reprisarei, devemos nos redimir antes. O tempo que o Senhor às vezes permite para a nossa reflexão, para nós nos arrependermos, devemos aproveitar. Porque aqueles que plantam más semente, a colheita é certa. E muitos, quando estão colhendo esses frutos amargos, põem culpa no Senhor. Eu já vi muitos pastores dizerem que o Senhor precisa até do diabo para cobrar desses. Jamais. Quando nós cometemos um delito, o Senhor, muitas vezes, a colheita, ela não vem imediatamente. O Senhor aguarda a nossa rendição. O Senhor aguarda que nós nos arrependamos para alcançar misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Os que confessam os seus pecados, as péssimas sementes que semeamos e deixa de semear, alcança misericórdia. Aí devemos compreender. Maior objetivo desse estudo é que quando semearmos uma semente indevida, imprópria, devemos nos arrepender antes da colheita. O ser humano não tem condições de esconder nada, de omitir nada da lei do universo. Temos um Criador onipotente, onipresente, onisciente. Tudo vê, tudo sabe, não podemos esconder nada dele. E o diabo põe anjos ao nosso redor, nos olhando nos mínimos detalhes. Aquilo que cometemos e achamos que vai ficar às escondidas, jamais. Muitos caem em precipícios, mas ninguém sabe aquilo que eles fizeram, mas colhendo as sementes indevidas. E eu reprisarei para todos nós esta atitude. Olha, eu vou fazer isto, mas fulano não pode saber. Olha, se fulano souber, ele me mata. Isso ninguém pode ficar sabendo. Inútil. Não devemos ficar com o rabo preso com o diabo. Porque se semeamos uma semente, achamos que está às escondidas, quando ela germinar, a colheita é certa. E aí devemos compreender. Quem planta, colhe. Gálatas 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Irei escrever no próximo estudo. Mas esta colheita começou na glória, com a semeadura do querubim. Ao semear a sua semente,
não se arrependeu, não se redimiu, e chegou o dia da colheita, que ele colheu aquilo que ele plantou. E esta colheita do querubim, ela serve para todo o universo, para todos nós. Quem planta, colhe. Quem semeia as más sementes irão colher os seus frutos amargos. Que o Senhor, Senhora, nós possamos ter os pés formosos e estamos anunciando as boas novas. Isaías 52, versículo 7. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo voltarão trazendo os seus feixes. Que possamos estarmos semeando boas sementes, porque as sementes indevidas, os seus frutos, quando esta germina, a colheita é amarga. Senhores, sejam visitados. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. Senhor, ponha nesta água as tuas virtudes, o teu poder. Quem dela beber esta água, meu Pai, vai se transformar na água da vida no nosso interior, para a glória da sua santidade. Vamos participar. Se você ainda não é inscrito no canal, refaça a sua inscrição. Olhe lá se você está inscrito. Se não tiver, refaça a sua inscrição para que você receba estes vídeos no seu celular. Você vai ser o primeiro a receber. Mas vê se os senhores estão inscritos. Tem um sininho lá. Senhores, olhe se os senhores estão recebendo as minhas notificações no celular dos senhores. Agora estenda suas mãos para cá, meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, quando colocarmos no alto da cabeça, que todo mal possa ser repreendido para a glória do teu nome. Coloque as mãos no alto da cabeça e creia, meu Pai, passa com o teu poder no alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés, na autoridade que tens me dado. Eu digo que o fogo do Espírito passa do alto da cabeça desse homem, desta mulher, desta família, até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, todo o mal para a glória do seu nome. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na santidade do Senhor, tire as suas mãos com fé. Diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai para o abismo e não volte nunca mais. Receba a paz, a proteção, a libertação para a glória que é no nome do Senhor. Amém? Vamos fazer a nossa entrega. Vamos refazer a nossa aliança com o Senhor. Feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração, meu Pai. Abraça esse homem, esta mulher, esta família, com a tua força, com a sua presença, com a sua proteção. Livra esse homem, esta mulher de todo o mal, meu Pai. Visita-o nos seus caminhos para a glória do teu nome. Amém? Grande abraço. Até o nosso próximo encontro.